Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Guimarães e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da descida do leite, ou também chamada de apojadura. Em relação à descida do leite, é uma dúvida que eu recebo bastante, tanto das mães que eu estou acompanhando, quanto pelas redes sociais. É a pergunta básica: Carol, pelo amor de Deus, quanto tempo demora para descer o leite? Em média, a gente espera que a mulher já tenha sinais de descida do leite ou da apojadura, né, que é um termo mais técnico, entre 3 e 5 dias pós-parto. O melhor ainda é entre 48 e 72 horas, ou entre 2 e 3 dias, em alguns casos até 5 dias em casos mais extremos, mas o ideal e o melhor é que aconteça entre 3 e 5 dias pós-parto, certo? Aí vem uma segunda pergunta que é muito comum eu receber das mães. Tá bom, mas como que eu sei que o meu leite já tá descendo, né? Tem alguns sinais aí que a gente pode observar que ajuda a reconhecer que o leite já tá descendo. Primeiro deles, a mama começa a ficar mais pesada, né? Antes, se a mama tava macia, tava de boa, tipo assim, só tinha tido as alterações próprias da gestação mesmo. Depois de mais ou menos 2 dias pós-parto, a mulher começa a perceber que a mama tá mais pesada. Às vezes ela fica mais quente, fala, nossa, parece que tem febre na mama, parece que a mama tá mais quente do que o restante do corpo, e fica mesmo, tá? Não é só impressão. Ela fica mais cheia, mais, a gente chama de mama túrgida, né? Não tá macia, quando a gente palpa parece que ela já tá uma bexiga, parece que ela tá com uma tensão maior, tá? A gente chama isso de turgidez, e ela tá mesmo. Ela fica mais enrijecida. Lembra um pouco uma bexiga de aniversário mais cheia, que a gente quando pega ela tá mais firme. Normalmente a mama na descida do leite ela fica assim, tá? E acaba ficando muito mais dolorida, muito mais sensível, tá? E isso normalmente acontece de um dia para o outro, né? A gente vai tendo alguns sinais, alguns sintomas assim que parece que tá, mas não tá, mas de repente vem de uma vez. Tá? Eu brinco muito com as mães que é assim, você vai, é da noite pro dia, literalmente. Você dorme de um jeito e acorda de outro, tá? Além disso, muitas mulheres relatam que têm a sensação de mal-estar geral, de como se fossem ficar gripadas, né? Então fica aquela sensação de corpo ruim, dolorido, parece que tá com febre, tá? Isso é comum, não tá ficando resfriada não, é porque o leite está descendo, né? E o sinal mais clássico é que a gente percebe quando faz a ordenha que existe já um volume maior e a característica do leite que está saindo ali, ele já é diferente do que é a característica do colostro, tá? Então, recapitulando, então a gente tem mamas mais pesadas, mais endurecidas, elas ficam mais quentes, mais sensíveis e doloridas e pode ter um mal-estar geral aí, como se fosse um resfriado. Além da percepção de aumento no volume, né, na quantidade do leite que sai quando faz a ordenha, beleza? Junto com isso, algumas mães também me perguntam o seguinte: e tem o que pode interferir? Existe alguma situação que pode fazer com que a descida do leite atrase ou que ela não aconteça, né? Pode acontecer, tá? Então, primeira coisa, é importante a gente entender que a descida do leite, ela é uma situação fisiológica. Se a mama está saudável, né, não tem nenhuma alteração anatômica, ou se a mulher não tem nenhuma doença que possa interferir na ação dos hormônios que vão fazer o leite descer, isso vai acontecer independente da vontade da mulher, o leite vai descer. Pode ser que ele demore mais do que o esperado, alguns dias a mais, mas ele vai acontecer, tá? A partir daí, a manutenção dessa produção vai depender de como está a rotina da amamentação, tá? Então, o leite, a descida do leite à apojadura, ela é fisiológica no sentido de que ela acontece independente da vontade da mulher.
a não ser, né, exceto em situações em que existe algum fator orgânico que vai impedir de acontecer. Então, por exemplo, mulheres que têm um, é, uma alteração anatômica na mama, que a mama lá desde a época da adolescência, da puberdade, não se desenvolveu como deveria. Isso pode ser um fator que a gente não vai ter essa descida do leite como esperado, tá? Ou em algumas outras doenças de fundo hormonal, né? Então, por exemplo, diabetes descompensado, um hipotireoidismo descontrolado, que pode interferir nessa descida do leite também, tá? Fora isso, a gente vai ter situações externas que podem atrasar a descida do leite. Por exemplo, bebês que não amamentam na primeira hora de vida, né, que é o recomendado, isso é um fator que pode interferir no tempo que o leite demora para descer, tá? Então, de repente, se é uma situação que a gente tinha tudo para que esse leite com 2, 3 dias já começasse a aparecer, ele demora aí mais 1, 2 dias, tá? Isso não é regra esse tempo, né? Mas é um exemplo, tá? Outro fator, o estado físico e emocional da mãe. Então, se essa mãe tá com dor, se essa mãe tá estressada, tá cansada, tá triste por algum motivo, tá? Todo esse contexto liberam hormônios que vão dificultar um pouquinho a ação dos hormônios da amamentação. Então, isso pode muitas vezes acabar atrasando a descida do leite também. E um terceiro fator, que é o que mais acontece e que muito pouco se olha para ele, que é o estímulo do bebê. É o bebê mamar desde que ele nasce, tá? Então, não só falando da questão da amamentação na primeira hora de vida, mas da amamentação em livre demanda desde o nascimento, né? E aí, durante todo esse período, principalmente no período da internação. O que é amamentar em livre demanda? É amamentar quando o bebê quiser, pelo tempo que ele quiser. Né? Então, isso é um estímulo, é uma mensagem que a gente manda para o corpo para falar: olha, eu preciso que você inaugure a fábrica, porque eu tenho um consumidor aqui comigo e ele precisa desse produto. Né? Então, assim, eu preciso ter um sinal do corpo de que, olha, para o corpo, né, um fator externo de que, olha, eu tenho consumidor, eu preciso do produto que você fabrica, né? Então, é importante que o bebê mame em livre demanda. E, associado a isso, o que acaba muitas vezes acontecendo? Acaba se inserindo a fórmula ou leite artificial sem uma real necessidade. Aí você vai falar pra mim assim: Carol, mas o meu bebê não tava mamando, ele tava com fome, ele passou não sei quantas horas pós-parto sem mamar. Mas por que será? Né? A gente tem várias situações aí que podem levar a isso. E a principal delas, que existe uma dificuldade muito grande dos profissionais de saúde de identificar, é de que esse bebê está sugando de forma efetiva. Quando a gente vai avaliar uma mamada, não basta só eu olhar se esse bebê está bem posicionado ou se ele está fazendo a pega certa. É importante a gente entender e identificar se o bebê está mamando corretamente, se ele está fazendo o movimento de sucção correto. Porque se eles não estiver fazendo o movimento correto, ele não vai dar estímulo. E se ele não der estímulo, eu posso ter um atraso na descida do leite, tá? Então é muito importante uma avaliação precisa nas primeiras mamadas do bebê para já identificar se ele tem alguma dificuldade de sucção e se ele tiver poder intervir, poder manejar de forma correta para que ele faça realmente o estímulo que precisa, o estímulo adequado, certo? Então aí é importante a gente ter
os fatores físicos da mulher, né, fisiológicos, que são situações bem mais específicas, são situações não tão comuns, né, assim, vamos dizer que pode acontecer, e aí quem trabalha no pós-parto, na amamentação, é importante estar atento a isso, né, ou se você que é mãe, que vai ter um bebê, e vai ter um profissional que vai estar te acompanhando, que você passe essa informação para ele, de que existe alguma situação muito específica, né, para que ele acompanhe melhor, né, a falta de mamada em livre demanda do bebê, tá? E o bebê não fazer uma amamentação eficaz, uma mamada eficaz. Então, isso são fatores que podem interferir bastante, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, conversa com o profissional que está te acompanhando, ou pode entrar em contato, mandar mensagem, que eu vou ter o prazer aí poder estar conversando com você, manda suas dúvidas, mas é importante entender e identificar quando que o leite está descendo, que são os sinais, e identificar os fatores que podem estar afetando e estar atrasando a descida do leite, tá? Então, fiquem atentos a isso e logo aí eu volto com outros vídeos aí pra gente falar um pouquinho mais desse universo da amamentação, tá bom? Obrigada aí pela sua atenção e até a próxima. Tchau!